Fala, palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marado. Você ainda está eufórico com a semana passada, você está contente com o resultado do Juventude, e eu acho que você ficou preocupado com a convocação da seleção, das seleções para a data FIFA, né? Mas antes de a gente falar sobre esses assuntos do dia, eu vou dizer para você por que não precisa ter pânico, e para você se inscrever, curtir, compartilhar, deixar seu like, ativar o sininho, hypar o vídeo, enfim, todo aquele combo que todo youtuber pede todo dia, que é pra gente ganhar moral. Esse é um canal independente de Palmeiras, não temos patrocínio de ninguém ainda, então tudo que a gente pede pra vocês é uma ajuda aí com like, com inscrição, com hype. Nosso plano de apoiadores tá quase prontinho pra sair, tá por alguns detalhes pra gente conseguir colocar no ar. Amanhã já deve estar no ar, conto muito com a ajuda de vocês, e enfim, vamos tocando isso aqui, vamos tocando no nosso canal, falar de Palmeiras todo dia, sem fake news, sem raiva demais, sem falar com o fígado, eu tento falar com a cabeça sempre que possível, e pra gente poder de fato fazer uma análise, né, a gente não sair simplesmente gritando aí a opinião, a gente embasar um pouquinho. Deixa eu dar um mute nesse computador aqui, pra não ficar tocando o WhatsApp. Bom, pessoal, hoje saiu a convocação, Vitor Roque de volta, acho que era uma convocação esperada, né? O jogador que realmente está brilhando demais no futebol brasileiro, está jogando muita bola. Eu vejo o Vitor Roque sendo convocado e lamento pelo Endrick, né? Que é um jogador com quem ele disputa a posição, jogador da mesmíssima posição, até características parecidas, né? Embora o Roque venha da esquerda, e o Endrick vinha mais da direita, né? São jogadores de definição, de posição parecida, enquanto o Endrick teve minutos aí no final de semana pelo Real Madrid, no Campeonato Espanhol, em La Liga, né? Você viu o Vitor Roque aí, artilheiro do Palmeiras, jogando bola, convocado, é uma pena, né? É difícil você dizer que um jogador que opta pelo Real Madrid tá fazendo uma gestão errada na sua carreira, né? Mas o cara não joga, né? Ah, mas é o Xabi Alonso. Pô, com o Ancelotti também ele jogava pouco, né? Porque disputa posição com o Kylian Mbappé, né? Fica embaçado, né? Se disputa a posição com o Mbappé. Ele poder jogar no Rodrigo, ele poder jogar no Vini, como que faz, né? Nem o Rodrigo tá jogando na do Rodrigo mais, né? O Rodrigo hoje não é titular. Então é uma situação assim que eu vi as redes sociais do Palmeiras comemorando, pô, o Tigrinho convocado, não sei o que, mas pô, eu fico meio pensando assim, uma situação muito ruim, né, cara? Se para pensar, o Palmeiras vai perder ele na partida contra o Santos, né? Eu disse pra vocês, pô, não é bom, mas não é pra desespero, mas também não é bom, né? E realmente não é bom poder contar, mas também não é o fim do mundo, né? O Palmeiras perdeu o Vitor Roque, você fala assim, porra, mas aí tem muito jogador pro ataque ainda? Tem, mas vão ser outros convocados, né? Não adianta pensar. As listas do Scaloni e do Bielsa vão sair em pouco tempo, o do Gustavo Alfaro também no Paraguai vai sair em pouco tempo, e o Palmeiras deve perder mais jogadores, né? É bem provável que o Palmeiras perca pro jogo contra o Santos o Gustavo Gomes, o Piquerez, o Aníbal Moreno, o Emi Martínez, o Sousa e o Flaco. E o Facundo. Bem possível que esses 7... E aí complicou, né? Aí vai faltar muita gente para jogar nessa partida. Mas titulares mesmo, que o Palmeiras estaria perdendo, pensando no time de hoje, né? No atual time, seria o Gomes, o Piquerez, o Flaco e o Vitor Roque. São 4 jogadores. O Palmeiras consegue jogar assim esses 4 contra o Santos. É triste falar, se você pensa com a cabeça de um santista, é triste falar isso. Mas hoje o Palmeiras, com o time incompleto, com o elenco que tem, com o embalo que tem, o Palmeiras consegue jogar contra o Santos. Isso não impede que a gente faça uma análise que isso não tá certo, né? Como é que um time pode perder 7 jogadores assim, né? Eu lembro quando o Real Madrid chorava, o Barcelona chorava, que tinha um monte de jogador convocado, né? E a gente aqui no Brasil não captava isso muito bem, né? Tipo, pô, um choro do caramba, né? Perder tanto jogador assim, mas pô, não é rico, não tem elencão grande, né? Recheado de estrelas. A situação é a mesma. O Palmeiras tem um elenco aí recheado de estrelas, mas pô, perde entrosamento, né? Perde, pô, os caras estão acostumados a jogar juntos, né? Então é uma questão assim, o Abel vai ter que rebolar aí pra achar. Mas eu fico pensando, né? Por que o Palmeiras tá em silêncio? Eu já até fiz um vídeo sobre isso, né? O vídeo falava, como é que era? Prejudicados, mas em silêncio, né? O Palmeiras está muito quieto porque está sendo tão prejudicado. A situação se repete. O Palmeiras está quieto. O Palmeiras não fala nada, o Palmeiras não faz nada. Isso para mim poderia ser uma
vamos dizer assim, o Palmeiras está conformado, né? Tem um elenco recheado de bons jogadores da América do Sul, uma data FIFA da América do Sul vai levar uma boa parte deles embora. Poderia ser um pensamento assim meio conformado, né? Mas por outro lado, né, o Palmeiras sempre faz barulho. Eu realmente confesso que não entendo por quê. Acho que o Palmeiras resolveu colaborar com a CBF, entender o problema, entender que não havia datas, né? Mas lá vai o Palmeiras encarar o Santos, né? São 2 partidas contra o Santos. A gente trouxe até aqui as partidas. Eu vou colocar aqui na tela, pedir para o nosso diretor colocar na tela. O Palmeiras tem o Santos, tem essa partida da próxima quinta-feira, estaremos lá. Depois o Palmeiras vai a Mirassol enfrentar o time da casa. E aí, de novo contra o Santos no dia 15, dessa vez o jogo é na Vila Belmiro, também joga fora de casa contra o Galo depois, ainda em novembro, e joga em novembro de novo depois contra o Fluminense no Allianz Parque, né? Dia 29 joga a final da Libertadores contra o Flamengo, e aí tem mais 3 jogos do Brasileiro ainda, né? Grêmio fora, Vitória em casa e Ceará fora. O Palmeiras termina o campeonato contra o Ceará fora. No andar da carruagem que está hoje, o Palmeiras tem uma rodada de vantagem para o Flamengo. Por quê? Porque o Palmeiras tem 1 ponto, o Flamengo consegue fazer esse 1 ponto em uma rodada, empatar e passar o Palmeiras 2 pontos, que é o que tinha acontecido até o Palmeiras vencer a partida do fim de semana contra o Juventude, né? Se o Flamengo não ganha do São Paulo na Vila Belmiro, eu falei até que o jogo era no Morumbi, perdão pessoal, aqui é a força do hábito, né? O jogo é na Vila Belmiro, porque o São Paulo, que não aluga estádio, alugou o estádio, e o São Paulo e o São Paulo Futebol Clube vai ficar 6 jogos sem o Morumbi, vai jogar na Vila Belmiro. Não sei, cara, não consigo entender como é que isso pode estar certo com um clube com aspirações aí à Taça Libertadores. Eu não sei se o São Paulo achava que ia ter um Pacaembu à disposição, não sei. Mas é bizarro isso ter acontecido com o São Paulo, assim. É realmente um clube que hoje em dia precisa de caixa, precisa fazer caixa de qualquer jeito, porque senão não faria isso, né? Mas assim, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8 rodadas de Brasileiro, né? Jogando contra o Santos agora, aí o Palmeiras não fica mais com jogos atrasados, fica na mesma linha de todo mundo, né? Jogando do dia 15, na verdade, né? Porque vai continuar atrasado até dia 15. E aí, o Palmeiras tem uma rodada de vantagem pro Flamengo, né? O Palmeiras, então, em tese, poderia ser campeão contra o Vitória, mas ficando 1 ponto de diferença só, na verdade não. A decisão seria contra o Ceará. O que muda esse cenário? Se o Palmeiras não perder pontos, né, até o final do Brasileiro, e o Flamengo perder 3 pontos. Né? Então vamos supor que o São Paulo ganha dessa do Flamengo, ou empate com o Flamengo perde 2 ou 3 pontos. O Palmeiras vence, aí o Palmeiras abre 4 pontos e 2 vitórias a mais. Aí são 3 rodadas de vantagem, né? Aí ficou mais fácil o Palmeiras ser campeão, dá para confiar com mais força na conquista do título, né? Por parte do Palmeiras. Mas antes de a gente falar em título, tem que jogar jogo a jogo. O jogo contra o Santos na quinta-feira agora. Eu até queria falar que é um jogo difícil, mas, cara, a verdade é que assim, se o Palmeiras jogar o que sabe e o Santos jogar o que sabe, o Palmeiras passa por cima do Santos. E passa por cima do Santos no Allianz Parque e na Vila Belmiro depois. Não faz tanta diferença assim, porque hoje o Palmeiras é um time muito superior ao Santos. É claro que é clássico, é claro que a camisa pesa, é melhor jogar contra um time, às vezes um time ruim, um time bom de uma outra equipe do que um ruim de um rival. Mas hoje a situação do Santos é tão complicada que até essa equação aí ela fica desbalanceada, né? Não dá muito para colocar nisso. Porque jogar com o Santos hoje não é um problema para o Palmeiras. O Santos não dá trabalho ao Palmeiras já faz tempo. Então, assim, obrigação de vencer no Allianz Parque, não precisa nem falar, e obrigação de vencer na Vila. Dos desafios que o Palmeiras tem no Brasileiro ainda, o Galo em novembro fora é um jogo complicado, né? O Fluminense fora é um jogo complicado, o Grêmio fora é um jogo complicado, né? Porque esses 3 times brigam ainda por Libertadores, né? O Galo menos, mas os 3 times brigam por Libertadores ainda, podem aparecer lá para cima, né? Então, são jogos complicados. E o Palmeiras não deve ter seus principais jogadores, somente nessa partida contra o Santos. Contra o Galo é muito possível que o Palmeiras jogue completo, né? A data, o Palmeiras até que não coloca a data certinha do jogo, né? Porque falava assim dia 19, inclusive essa data prevista inicialmente, mas é possível que essa data se altere, até o Palmeiras jogar desfalcado em 2 rodadas da data FIFA, né? Não dá para o Palmeiras jogar de novo desfalcado. Então,
Caso haja problema os jogadores chegarem, eu acredito que essa data possa ser alterada novamente. Mas é esperar para ver. O Palmeiras ele tá muito forte na Libertadores, né? Chegando na final com muito forte, para mim favorito, naquela base dos 5,5 a 4,5, mas ainda favorito. E no Brasileiro o Palmeiras tem um caminho bom pela frente aí. Jogos perigosos, como eu falei, Mirassol é perigoso, Galo é perigoso, Flamengo é perigoso, Grêmio é perigoso. Os demais não vejo oferecer tanto perigo, mesmo o Santos jogando 2 vezes com o Palmeiras, sendo clássico. E é claro, jogar com o Ceará fora vai ser complicado. Vamos torcer para o título não ser definido lá, né? Torcer para o título ser definido contra o Vitória no Allianz, né? O Palmeiras já conquistou um título jogando contra o Vitória no Allianz. Na verdade não, né? Foi o jogo da Taça que conquista contra o Vasco, mas recebe a taça no Allianz Parque contra o Vitória da Bahia. Vitória da Bahia não, só Vitória. A gente tem mania de falar Vitória da Bahia, mas é Esporte Clube Vitória só. E é isso. Sem Tigrinho contra o Santos, talvez sem Piquerez, talvez sem Gomes, talvez sem Flaco, talvez sem alguns reservas importantes, e a verdade é que não há motivo para pânico, porque hoje o Santos é um time que não bota tanto medo. Quanto a ser justo para o Palmeiras, não é justo, é totalmente injusto, mas o Palmeiras também, acho que não quis criar confusão, tô achando estranha a postura, mas até entendo. Para você que chegou até aqui, muito obrigado, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho, hype o vídeo. Estamos chegando em 14 mil. Nossa ideia é chegar em 15 mil inscritos até o final do ano. Estamos caminhando para isso. Apoia-se entrando no ar. E ó, Marada Live nessa terça, 21 horas, hein? Não perca Marada Live, 21 horas nesta terça-feira, dia 4. Você está vendo esse vídeo no dia 4. E nesse mesmo dia 4 você vai poder ver Marada Live às 21 horas, beleza? Um grande abraço para vocês. Até a live. E é isso aí. Nos vemos. Tchau, tchau.